Será que vale a pena você investir no HGLG11? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise completa desse fundo com você, totalmente sem filtros e praticamente como se fosse ao vivo aqui, com alguns poucos cortes para você entender como que eu analiso um fundo imobiliário pela primeira vez, tá bom? Vai ser um vídeo bem longo, mas também bem completo, que você vai aprender muita coisa. Você agora está assistindo o vídeo, então você já sabe quanto tempo vai durar. Eu não tenho a menor noção ainda, para ser bem sincero, mas a gente vai passar pelos principais pontos aqui com você, no que você precisa olhar na hora de analisar um fundo imobiliário. Então eu tenho certeza que você vai aprender bastante, por isso já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Inclusive, se você gostar desse formato de vídeo aqui, dessa análise completa, totalmente sem filtros e quase que uma live, deixa aqui para mim nos comentários para eu saber se eu faço mais vídeos como esses aqui ou não. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com você é compartilhar aqui a minha tela, porque a gente precisa já de algumas ferramentas para conseguir fazer essa análise. Obviamente, a primeira delas é a internet e eu já vou deixar aqui também aberto o Word com você para que a gente comece a anotar as coisas que a gente for encontrando, que a gente for entendendo que é relevante para a nossa análise, beleza? Bom, primeiro de tudo, você precisa entender que quando a gente vai analisar, quando a gente vai avaliar um fundo imobiliário, existem dois tipos de análise que a gente vai fazer. Na verdade, é uma análise só, que se divide em duas partes. A análise qualitativa e a análise quantitativa. Todas essas duas análises são extremamente essenciais você fazer antes de você investir num fundo imobiliário, numa ação, em qualquer ativo que seja, mas principalmente esses ativos de renda variável que são mais difíceis, que são mais complexos, que tem muitas nuances para você entender. Nesse vídeo aqui a gente vai passar por tudo da análise qualitativa, tá? Tudo que eu avalio qualitativamente na hora de analisar um ativo, nesse caso aqui, um fundo imobiliário. Então a análise qualitativa ela vai passar, no caso do fundo imobiliário, a gente vai falar de vacância, vai falar dos imóveis, vai falar sobre um pouco sobre a gestão do fundo e tudo que gira em volta ali desse tipo de ativo, menos o preço, tá? Então no preço a gente já está falando de uma análise quantitativa, onde a gente vai entender por quanto aquele fundo está sendo negociado, o preço de tela, e se aquele preço de tela está barato ou caro em relação ao valor justo, em relação ao preço justo que aquele fundo deveria estar sendo negociado. Então, vamos começar a fazer a nossa análise qualitativa aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pesquisar o ticker desse fundo imobiliário aqui no Google, beleza? E a gente já pode anotar algumas informações óbvias, tá? A gente pode anotar o preço dele, então, só para a gente ter uma noção, tá? Hoje é dia 3 de fevereiro, então preço em 3/2 de 2026 tá R$ 157 mais ou menos. E a gente vai procurar aqui, dentro dessa resposta do Google, nenhum desses sites, tá? A gente pode até entrar no Clube FI depois para ver alguns dados sobre esse fundo, mas o que eu quero aqui é procurar uma coisa chamada site de relações com investidores desse fundo. Não apareceu, então o que a gente vai fazer? A gente vai digitar aqui do lado RI, tá? E aí a gente vai cair aqui, ó, no site do Pátria, que é a gestora desse fundo, beleza? Então aqui no site já do HGLG, site da gestora, ele vai dar pra gente algumas informações aqui. Então esse P/B, que na verdade é o PVP, que você já deve conhecer aí, mas se você não conhece, a gente vai falar sobre ele também depois, tá? Apesar de ser uma análise quantitativa, essa parte do PVP, é rendimento por cota, rendimento 1,10 por cota, isso é, o quanto o fundo imobiliário paga de dividendos, né, de proventos para cada cota que você tem. Dividend yield dele sobre a cota de mercado hoje tá em 8,5%, vamos lá, DY 8,5% e número de cotistas 511 mil. Vamos colocar isso daqui também, 511 mil, beleza. Bom, o que a gente está procurando aqui? Primeira coisa, você vai ver aqui esse menu aqui com algumas informações sobre o fundo. Então tem características, que vai aparecer quem é o gestor, valor da cota patrimonial, quantas cotas tem, tudo mais, tá? Não vou anotar nada disso aqui, mas a gente pode até anotar aqui quem é a gestora, né? Pátria, tá? De novo, a gente está fazendo essa análise aqui como se você não soubesse nada sobre o fundo, você está fazendo a sua primeira análise. E tem portfólio, tem os documentos, tem o regulamento do fundo.
A gente vai vir aqui em documentos, tá? E a gente pode acessar essa central de documentos que vai ter os principais documentos que o fundo divulga aí para o mercado, para os seus investidores, beleza? Então aqui a gente está conseguindo ver documentos sobre rendimentos e documentos sobre emissões. Então tem uma 9ª emissão aqui que foi lançada aí no dia 28 de janeiro, tá? Mas eu não quero ver nenhum desses tipos de documentos não. O documento que eu estou procurando aqui é o relatório gerencial do fundo, tá? Que aparentemente não está aqui nessa parte de documentos. Então só está aparecendo rendimentos e emissões. Muito provavelmente é porque esse fundo não divulgou ainda nenhum relatório gerencial, nada do tipo, de 2026. Vamos entrar aqui, ó, para 2025? Beleza, então agora já começou a aparecer bem mais coisa, ó. Relatório mensal, fato relevante, informe regulatório, assembleia, regulamento, emissões e planilha de fundamentos, tá? A gente vai abrir o relatório mensal. Isso daqui é o relatório gerencial do fundo, beleza? E você pode perceber aqui, ó, que tá no dia 30 de janeiro. Essa foi a data que esse relatório foi divulgado. E aí você deve pensar, ué, mas se é 2026, por que não tá aqui em 2026? Bom, porque esse relatório divulgado em 30 de janeiro de 2026 é referente a dezembro de 2025, tá? Por isso que ele tá aqui no ano de 2025. A gente pode abrir, a gente vai ler esse relatório. Esse é um dos documentos muito importantes da gente ler para a gente conhecer o fundo, tá? Mas antes da gente ler esse documento, eu quero buscar isso daqui com você, ó. Eu vou pegar o CNPJ do fundo e vou anotar aqui no meu Word, beleza? Poderia ter feito de outra forma? Poderia, eu poderia ter entrado aqui no Google e digitado, ó, HGLG CNPJ e aparecer, né, de cara. Mas eu já quis aproveitar para te mostrar esse site aqui de relações com investidores e te mostrar aqui onde você baixa os documentos direto do site deles, beleza? Porém, tem um outro lugar que eu considero melhor que o site da gestora para você encontrar esses documentos, e foi justamente por isso que eu quis pegar o CNPJ aqui do fundo, tá? A gente vai vir agora e vai digitar isso aqui no Google, ó, Fundos Abertos CVM, beleza? Digitando Fundos Abertos CVM, a gente pode vir aqui nesse primeiro site, nesse primeiro link, e vai vir aqui em Fundos de Investimentos Registrados. Entrando nessa parte, a gente vai vir aqui e vai colar o CNPJ do fundo. E a gente pode colocar aqui já direto fundo imobiliário, se a gente quiser, mas a gente não precisa colocar, só pelo CNPJ ele já vai achar, ó, Pátria Log, Fundo de Investimento Imobiliário, Responsabilidade Limitada. Clicou ali, a gente vai vir aqui agora, ó, para consultar documentos deste fundo enviados a partir de 2016, que é o que a gente vai querer ver. Clique aqui, Sistema Fundos Net. Olha só, esse daqui é o melhor lugar para você encontrar o documento não só sobre o HGLG, mas sobre qualquer fundo imobiliário, qualquer fundo de investimento e fundo imobiliário também, beleza? Então aqui vai ter todos os documentos. O fundo ele é obrigado a divulgar todos os documentos que ele vai divulgar ao mercado, ele é obrigado a colocar aqui, beleza? E aqui a gente pode escolher qual documento que a gente quer buscar. Então a gente pode pesquisar, por exemplo, relatório gerencial. E aqui vão aparecer já todos os relatórios gerenciais do fundo. O que você precisa saber? Quais são os documentos que um fundo é obrigado a divulgar? O fundo é obrigado a divulgar esses documentos aqui, ó, documentos obrigatórios. O fundo é obrigado a divulgar um documento que chama informe mensal, um outro que chama informe trimestral e outro que chama informe anual. Esses documentos vão conter informações, características sobre o financeiro daquele fundo. Então, detalhe de vacância dos imóveis, detalhe sobre balanço patrimonial, sobre DRE do fundo imobiliário, tá? Então, nesses documentos aqui, você vai encontrar todo esse tipo de informação. Esses são os documentos obrigatórios. E aí, tem mais alguns outros documentos, tá? Mas a título de informação financeira, esses 3 documentos aqui são os essenciais que você vai olhar e são os documentos obrigatórios. O relatório gerencial, ele não é obrigatório. O fundo não é obrigado a divulgar. Porém, ao longo dos meses e dos anos, desde lá de trás, convencionou-se, as gestoras optaram por divulgar esse relatório gerencial porque facilitava a vida do cotista. E aí o que acontece? Se o cotista, que é o investidor do fundo imobiliário, ele está investindo no fundo imobiliário
e ele não consegue interpretar o informe mensal, o informe trimestral, o informe anual, até porque esses informes não são documentos fáceis de você ler, tá? São documentos técnicos, bem chatos de você encontrar informação e bem restritos também. O que acontece? Se o investidor não entende o que está lá, o que ele pode fazer? Ele pode se desfazer daquele fundo, ele pode vender aquele fundo, pode achar que as coisas estão ruins quando não estão. E aí isso acaba prejudicando os fundos imobiliários, acaba prejudicando os gestores. Porque o que o gestor quer no final das contas? O gestor quer colocar dinheiro no bolso dele, obviamente. É um trabalho que ele está fazendo, ninguém trabalha de graça, ele quer colocar dinheiro no bolso no final do dia. E para ele colocar dinheiro no bolso, o que acontece? O fundo precisa crescer. Por quê? Se você não sabe, o gestor de um fundo imobiliário, ele recebe uma taxa ali de gestão para fazer a gestão, obviamente, daquele fundo. Então, para administrar os imóveis daquele fundo, e aqui a gente está falando muito de fundo de tijolo, né? Mas se for um fundo de papel, o gestor também recebe uma taxa ali de gestão para administrar o patrimônio que está lá naquele fundo, seja para comprar imóveis ou para comprar dívida. Beleza? Ou até para comprar outros fundos imobiliários, como é o caso dos FOFs, né? Bom, então essa taxa de gestão, ela costuma ser um percentual do patrimônio do fundo, tá? Na verdade, um percentual pode ser ou do valor patrimonial do fundo ou do valor de mercado do fundo, beleza? Essas duas coisas em fundos imobiliários estão intimamente ligadas ali. Então pode ser uma, pode ser outra, de qualquer maneira o fundo precisa crescer e o fundo só cresce se mais pessoas quiserem comprar as cotas dele, se mais pessoas estiverem interessadas naquele fundo imobiliário. Por esse motivo, o pessoal começou a divulgar aí o relatório gerencial que contém informações extras, que não são informações obrigatórias, mas são informações que ajudam o investidor a tomar a sua decisão de investir ou não naquele fundo imobiliário, fazer a sua análise e entender se aquele fundo imobiliário está bem ou está mal. Então vamos lá. O que eu quero mostrar para você primeiramente, antes do relatório gerencial, para você entender essa diferença que são dos informes para o relatório gerencial, é abrir um informe com você. Então eu vou pesquisar aqui, informe. E aqui a gente vê, ó, vamos abrir esse informe aqui, que foi divulgado no dia 15 de janeiro de 2026, referente a dezembro, tá? Então, a gente vai abrir ele aqui, beleza? E a cara do informe mensal é justamente essa daqui, ó. Esse daqui já é o informe mensal. Então, é uma tabela com várias informações jogadas aqui, tá? Com os dados e nada mais. Não tem um comentário, não tem uma explicação, nada disso. Bem diferente desse relatório aqui, ó. Ó como é o relatório gerencial. Então, o gestor traz um resumo do cenário, dos fundos imobiliários, várias informações sobre o fundo, o que aconteceu, qual foi a performance dele e tudo mais. Depois a gente vai entrar no detalhe aqui. Mas o que vem, então, no informe mensal? Primeiro de tudo, o nome do fundo ali, CNPJ, o público-alvo, que poderia ser, nesse caso, investidores em geral, mas poderia ser só investidores qualificados, investidores profissionais, beleza? A quantidade de cotas que foi emitida, o código do fundo, isso aqui você não precisa se preocupar, se ele é exclusivo ou não, qual que é a classificação dele, prazo de duração, encerramento do exercício social, tudo isso são informações importantes, tá? Informações que o fundo precisa divulgar, mas que para nossa análise praticamente não fazem diferença, beleza? O que a gente quer ver aqui no informe mensal, e aí você já vai entender que o relatório gerencial, ele é um compilado de várias informações que aparecem nos informes mensais, trimestrais e anuais, beleza? Então é um compilado disso, claro, do informe mensal divulgado uma vez por ano, então não são todos os relatórios gerenciais que vão ter informações dos informes anuais, mas acredito que você conseguiu entender, né? Bom, vamos lá então. O que a gente tem de informação aqui útil no informe mensal? Número de cotistas, tamanho do ativo do fundo, então tem ativo, patrimônio líquido, e aí se você não sabe como que funciona essa parte de contabilidade, existe uma regrinha básica que você precisa entender, que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido do fundo. Ou, de outra maneira, esse patrimônio líquido, da onde que vem essa palavra líquido, né? Ela vem disso daqui, ó. Se você subtrai do ativo os passivos, você chega no patrimônio líquido. Então, as informações que a gente está vendo aqui no informe mensal, essa informação do ativo e do patrimônio líquido, são essas informações que estão aqui, ó. Então, o ativo é aquele valor lá, 8 bilhões e pouco, patrimônio líquido 7 bilhões. A diferença é o quanto o fundo tem de passivo, que aí podem ser dívidas, podem ser obrigações a pagar, podem ser algumas coisas. Aqui, o que a gente tem de mais informação importante também, ó, valor patrimonial das cotas, 166,57. E aí você vai ver
que isso é um valor diferente do que está aqui, né? O VP, nesse caso, que é a cota patrimonial, é 166,57, né? 166,57. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ver um valor de, vamos lá, 157 dividido por 16657. Então, um valor de 0,94, que é diferente do 0,96 que está aqui. Por quê? Esse VP aqui é da data de referência desse relatório. Então, esse valor da cota patrimonial é do dia 31/12/2025, tá? E o PVP que a gente está vendo aqui é da data de divulgação do relatório gerencial, que está um pouco mais avançado ali. Você viu que ele foi divulgado ali no dia 30 de janeiro, né, desse ano, tá bom? Então, por isso que tem essa diferença aqui. Eu nem vou anotar esse VP aqui para não confundir a gente, tá bom? Então, vou apagar isso daqui também para não confundir. Vamos lá. O que mais que tem de informação importante aqui no informe mensal? A gente pode ver em como que está distribuído esse ativo do fundo, beleza? Então aqui, ó, informações sobre o ativo. Agora a gente está dentro dessa caixinha aqui do número 1, tá? Então, dentro dessa caixinha tem 83 milhões de reais que são para liquidez, então é o dinheiro que está em caixa ali do fundo, que na verdade está aplicado em fundos de renda fixa. A gente tem o restante aqui dentro do ativo, que é um total investido de 8 bilhões. Desses 8 bilhões, 6,7 bi estão em imóveis para renda acabados, ou seja, imóveis que já foram finalizados, já acabou a obra, ele está sendo alugado lá, por isso que é para renda, beleza? Então o HGLG está alugando aqueles imóveis, está recebendo aluguel deles, tá? E o que mais que a gente tem aqui, ó? Não tem ações, não tem debêntures, não tem fundos de ações, tem outros fundos de investimento imobiliário lá dentro também, ó. 323 milhões de reais em fundos imobiliários, em cotas de outros fundos imobiliários. Isso daqui a gente vai comentar mais pra frente aqui na nossa análise. Ele tem ainda também, ó, 979 milhões que estão em ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIs, ou seja, esses 979 milhões estão em uma coisa chamada SPE, tá? Uma SPE imobiliária, que depois a gente comenta sobre isso também. E aí ele tem, ó, 10 milhões em CRIs, que nada mais são do que certificados recebíveis imobiliários, ou seja, dívida do setor imobiliário, beleza? E isso daqui tá no ativo dele, tá? Então essa não é uma dívida que o HGLG tem. Ele comprou aquela dívida, então ele é credor de alguém. Ele emprestou esses 10 milhões de reais aqui para alguém, beleza? Via CRI, tá bom? E ele tem aqui 214 milhões de valores a receber. Então 44 milhões são de aluguéis que ainda vão cair na conta dele, e ele tem 11 milhões aí de imóveis que ele vendeu e ainda não recebeu, tá? E tem outros valores a receber, que aí aqui é uma caixinha preta de outras coisas que ele vai receber. A gente precisa investigar isso mais a fundo no detalhe mais pra frente, beleza? Agora, informações do passivo do fundo, ó. Ele tem rendimentos a distribuir, 46 milhões, então isso daqui vai pro bolso dos cotistas, tá? Ele tem uma taxa de administração a pagar, ó, 3,5 milhões, então isso daqui vai lá para a administradora, gestora do fundo. Ele tem esse valor aqui de obrigações por aquisições de imóveis, ou seja, ele comprou alguns imóveis e ainda falta pagar 4,2 milhões, tá? Ele tem obrigações por securitização de recebíveis. Isso daqui é a parte de dívida dele. Ou seja, isso daqui é um CRI, né? Esses CRIs aqui, ele tem então 678 milhões, que são CRIs que ele contraiu a dívida. Aí sim, ele pegou esse dinheiro emprestado para comprar imóveis e tem um credor ali na outra ponta que emprestou esse dinheiro para ele, tá bom? E ele tem outros valores a pagar ali de 554 milhões. Tá? Então, o total dos passivos aqui é 1,3 bi. Uma coisa que eu já quero fazer aqui de conta com você, apesar dessa ser uma análise qualitativa, é a gente entender qual que é o grau de endividamento do HGLG11, beleza? Então, aqui do informe mensal, a primeira informação relevante que a gente vai tirar é qual que é o grau de endividamento desse fundo, beleza? Qual que é o grau de endividamento dele? O grau de endividamento dele é quanto que ele tem que pagar aqui, ó,
de obrigação por securitização de recebíveis. E aí, normalmente, a gente só leva em consideração aqui os CRIs, tá? A gente não vai levar em consideração aqui essas obrigações por aquisição de imóveis, até por ela ser bem baixinha, mas porque isso daqui, normalmente, não tá gerando juros, tá? O fundo não tá pagando juros em cima disso. Ele vai pagar juros aqui em cima dessa operação aqui, tá? E esses outros valores a pagar aqui, como eu não sei o que é, eu vou colocar ele no cálculo do endividamento também. Eu vou incluir isso daqui no cálculo do endividamento, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um Excel aqui, tá? Então, essas são as duas ferramentas principais que a gente vai usar quando a gente vem analisando um fundo imobiliário, o Excel e o Word, beleza? Então, a gente já vai colocar aqui nesse Excel o quanto o HGLG tem de obrigações aqui. Vamos lá, colamos aqui e agora os outros valores a pagar, beleza? Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai somar aqui. Então a gente vai escrever dívida total e vai somar isso aqui. Então ele tem aqui 1,2 bi em dívida e o fundo ele tem um PL que a gente viu aqui em cima de 7 bilhões, tá? Então o patrimônio líquido do fundo é isso daqui. Eu vou aqui dar uma arrumadinha na minha planilha para depois a gente deixar tudo organizado. Então, o grau de endividamento do HGLG é a dívida total dividido pelo patrimônio líquido, 17,4%. A princípio, não é um grau de endividamento alto, depois a gente pode entender quanto que isso gera de juros para o fundo e entender se ele consegue pagar de forma tranquila esses juros, tá? Se o fundo não vai se depreciar, se não vai ter que vender imóveis para quitar essa dívida, beleza? Mas depois a gente entra a fundo no detalhe. A princípio não é um problema tão grande assim, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o nosso Word e vai anotar aqui, grau de endividamento, 17%. Princípio não é muito preocupante. Verificar quanto de juros isso gera e se o fundo tem capacidade para pagamento, beleza? Bom, isso é o que a gente tinha de grande informação para tirar aqui do informe mensal. E aí, um detalhe, tá? Só para a gente comparar isso com o relatório gerencial. Vamos ver se o fundo mostra isso, se a gestora mostra isso no relatório gerencial. Nesse aqui, ela não está mostrando, tá vendo? Então, essa informação a gente achou no informe mensal e aqui, aparentemente, o fundo não está mostrando pra gente. Ele até está mostrando aqui, ó, parcelas a pagar, beleza? Então, aqui é tudo que ele tem ainda para pagar de imóveis que ele comprou, ó. Então, ele adquiriu esses CRIs aqui, tem que pagar ITBI, tem que pagar uma parcela aqui para 20, tem que pagar mais CRIs aqui, beleza? Então, isso tudo daqui é referente ao endividamento do fundo. A gente pode clicar aqui, ó, e ir para o comunicado que mostra o que aconteceu, tá? O que gerou essa cobrança. Então, a gente pode ver aqui só a título de exemplo, tá? Para você saber, ó. Nessa data, o HGLG desembolsou ou assumiu obrigações financeiras no valor de 812 milhões, sendo 13 milhões referente ao saldo de uma série de ajustes financeiros devidos de parte a parte, de acordo com os contratos firmados na operação de venda e compra dos imóveis e da SPE, e 799 milhões referente ao saldo remanescente do preço de aquisição dos imóveis da SPE, sendo este o último valor que foi quitado da seguinte forma: 426 milhões pagou em moeda corrente nacional, fez o PIX, e 373 milhões correspondente ao valor das obrigações de pagamento de créditos imobiliários assumidos pelo HGLG em operação de securitização vinculada à parcela dos imóveis por meio de CRI. Então, ele tinha 373 milhões a pagar em CRI aqui nessa época, tá? Quando comprou o GTLG. E foi lá em 2023, 26 de julho de 2023. E aqui eles soltaram esse comunicado, ó, dia 11 de agosto de 2023. Então, o que aconteceu? Vamos voltar aqui, né? Tava nessa mesma aba. O fundo, ele veio pagando esse CRI e ele ainda tem que pagar 16 milhões, tá? Então, isso daqui são todas as parcelas a pagar desse fundo. A gente pode somar tudo isso daqui, ó. E aqui tá dando 241 mais 838, tá? Diferente do que a gente anotou aqui, né? 241 mais 838, aqui tá dando só 678. Mas não é tudo CRI, né? Então tem uma parte que é CRI aqui, tem uma parte que é outras coisas, outras obrigações. Então aqui dá mais ou menos 1,07 bi, né?
e aqui tá dando 1,2 bi. Bom, tem mais coisas aqui então que o HGLG tá tendo que pagar aí. E aí, a melhor coisa que você pode fazer é levar em consideração os dados do informe mensal, tá? É bem mais confiável as informações que estão aqui no informe mensal. Não que o relatório gerencial mostre dados mentirosos, tá? Não é isso. O gestor não pode inventar nenhum dado aqui, nem nada do tipo. Mas o informe mensal é um documento regulado. Então, se o fundo errar qualquer valor que tá aqui no informe mensal, ele é prejudicado, ele vai ser punido. Por outro lado, se ele errar alguma coisa que está aqui no relatório gerencial, ele pode corrigir em vida que segue, pode falar, opa, desculpa, eu escrevi errado aqui sem querer, tá? Como o HGLG fez há um tempo atrás, tá? Eles erraram alguma coisa aqui no comunicado, que não me lembro agora o que foi, e aí eles pegaram e soltaram aí outra correção. Inclusive, eu acho que é nessa parte aqui mesmo. Eles erraram a quantidade que estava de valor a pagar aqui e depois corrigiram para esses valores que estão aqui, beleza? Então, sempre olhe os documentos oficiais para você tomar uma decisão financeira aí com relação ao fundo, beleza? Bom, vimos aqui o informe mensal. O próximo que a gente vai olhar é o informe trimestral, beleza? Então a gente vai procurar aqui o informe trimestral, como o próprio nome já diz. Ele é divulgado só de 3 em 3 meses, tá? E ele tem outras informações que não tem nada a ver com o informe mensal. Ou seja, no mês que o fundo divulga o informe trimestral, ele também vai divulgar o informe mensal, tá? São documentos separados. Então vamos lá. Aqui de novo aquele cabeçalho com as informações principais do fundo, tá? Isso daqui não muda, beleza? Esse daqui é referente à competência do terceiro trimestre de 2025, tá? Então, que encerrou no dia 30/9. Eu não sei se vai ter algum mais recente. Imagino que não, porque ainda tá no prazo que o fundo tem aí de divulgação do quarto tri, tá? Poderiam já ter divulgado, né? Já tá em fevereiro aí. Poderiam já ter divulgado. Você vê que normalmente ele divulga aqui, ó, com 1 mês e meio, mais ou menos, de atraso, ó. 30/6 divulgou 14/8. 30/9 divulgou 14/11. Então a gente acredita aí que esse fundo ele vai divulgar o informe trimestral pra gente referente a dezembro, mais ou menos aí na metade desse mês aqui, na metade de fevereiro, tá bom? Bom, vamos ficar com o que a gente tem então, que é a informação mais recente aqui. Então, o que a gente tem no informe trimestral, beleza? A gente tem um detalhamento de cada ativo do fundo, tá? Então, você vai ver aí se ele tem algum terreno, nesse caso aqui o HGLG não tem terrenos, beleza? Ele tem sim os imóveis que estão dentro do fundo. Então aqui a gente divide em imóveis para renda acabados, que são aqueles que eu falei para você, que já finalizou a obra ali e o fundo já está alugando, beleza? E a gente tem aqui embaixo também imóvel para renda que está em construção, ou seja, não tem nenhum no caso do HGLG, imóveis para venda acabado, ou seja, esse imóvel ele construiu pensando em vender, tá? E imóvel para venda em construção. São essas 4 separações aí, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a gente ver quais são os imóveis que o HGLG aluga, tá? Ele aluga o HGLG Betim, o HGLG Betim BTS, HGLG Blumenau, enfim, uma série de imóveis aqui. Aqui a gente consegue ver algumas informações dos imóveis. Então, consegue ver o endereço, olha só que legal. A gente consegue ver a área em metros quadrados e quantas lojas tem lá dentro. O HGLG, se você não sabe, é um fundo de logística. Um fundo de logística, ele investe em galpões logísticos para alugar para os seus inquilinos. Esse galpão logístico normalmente fica com um estoque dos produtos ali dos inquilinos, tá? Então, aqui nesse caso, ele está alugando para o Mercado Livre, tá? E ele pode alugar só para uma pessoa, um galpão, né? Ou ele pode alugar um galpão modular ali, que é dividido em vários módulos para ele poder alugar para vários inquilinos diferentes e assim ter uma diversificação melhor naquela região ali. Nesse caso aqui, ó, o HGLG parece que só tem uma unidade, uma loja por galpão, tá? Depois a gente confere no relatório gerencial se é isso mesmo, tá? Se isso é verdade. Mas a princípio só vai ter aqui um inquilino por unidade e por loja. Já já a gente vai ver se isso é verdade ou não, tá? E aqui pra gente, a gente consegue ver uma coisa muito legal que muita gente gosta de analisar, que precisa ser analisada, que é a taxa de vacância. O percentual de vacância aqui aparece pra gente de cada imóvel que o HGLG tem, beleza? Aparece pra gente também quanto tá inadimplente, ou seja, qual é o percentual daquela área ali que está inadimplente. E o inadimplente é considerado que é um inquilino que atrasou o pagamento em mais de 90 dias, beleza? Também aparece quanto que aquele imóvel representa da receita do fundo. O HGLG Betim, ele representa 2,7% da receita do fundo, ou melhor, representou no terceiro trimestre de 2025, beleza? E
ele traz aqui também, ó, relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel. Ou seja, no HGLG Betim, mais de 10% da receita de aluguéis desse imóvel aqui está locado, é proveniente do setor de e-commerce. Beleza? E aqui ele mostra também qual é o percentual desse setor aqui que é responsável pela receita daquele imóvel, tá? Ou seja, aqui é o seguinte, qual é o setor que é responsável por mais de 10% da receita daquele imóvel, beleza? É o setor de e-commerce. Ah, esse setor de e-commerce, ele tem quantos por cento então da receita desse imóvel? Ele tem 100%, ou seja, o HGLG Betim está totalmente alugado para uma ou mais empresas do setor de e-commerce, tá? E esse setor aqui representa 2,7010% da receita do fundo imobiliário. Óbvio, se o imóvel representa 2,7 e lá só tem e-commerce, o e-commerce representa 2,7, beleza? Isso ele vai trazer para todos os imóveis. Então tem mais um aqui com vacância zero, vacância zero, vacância zero. Esse daqui ó, já tem 6,6 de vacância. O HGLG Cone já tem 9% de vacância. O DCB tem 0, DCC tem 0, DCR 13,53 e por aí vai. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente pode copiar todas essas informações que estão aqui e jogar para a nossa planilha, tá? Para a gente organizar. E você vê que aqui a gente está fazendo uma análise qualitativa, mas a gente também já está preparando a nossa análise quantitativa, porque eu vou precisar da vacância dos imóveis, eu vou precisar da receita dos imóveis para conseguir fazer o valuation, para conseguir analisar quanto vale esse fundo imobiliário, beleza? Então eu posso trazer tudo daqui para cá, mas eu também consigo encontrar essa informação lá no relatório gerencial, beleza? Então se a gente for descendo aqui, ó, a gente consegue ver os ativos do fundo e a receita que cada um deles gera para o fundo. Aqui ele vai mostrar para a gente os principais, enquanto lá no informe trimestral ele é obrigado a trazer todos os imóveis. Ó. Então todos aqui. Essa também é uma diferença entre o relatório gerencial e o informe trimestral, tá? E aqui ele vai trazer, ó, quantos por cento está em e-commerce, quantos por cento está em logística, automotivo, varejista, saúde e por aí vai, inclusive trazendo o inquilino, beleza? Isso é uma coisa interessante do relatório gerencial que o fundo não é obrigado a divulgar. Você vê que aqui, nesse relatório, nesse informe, não tem nada dizendo quem são os inquilinos e tudo mais. O fundo não é obrigado a divulgar isso, até por questões de concorrência, tá? Por questões de privacidade da informação. Mas essas informações aqui de e-commerce, setor e as informações de receita, o fundo divulga lá no informe trimestral. E aqui embaixo, ó, ele traz pra gente toda a carteira de ativos do fundo. Então, DCB, Vinhedo, DCC, Guarulhos, com a classificação. Então, isso daqui é uma coisa bem legal, que diz qual é a qualidade do imóvel. Essa classificação, ela vai da letra C até o AAA, sendo que o AAA é a melhor qualidade, tá? É o imóvel com as melhores condições, com as melhores características técnicas, e o C é um imóvel que muitas das vezes é mais velhinho ou é mais simples. Então você deve imaginar que imóveis de alto padrão, ou seja, AA, AAA, até os simples A aqui, eles têm um aluguel mais caro do que um imóvel que é B, um imóvel que é C. Então a gente entendendo que o HGLG foca principalmente em imóveis A, imóveis de alto padrão, a gente deve entender, deve esperar que esse fundo ele cobre um valor mais alto de aluguel dos seus inquilinos do que fundos que têm imóveis classe B, classe C, beleza? Então a gente vai anotar isso aqui no nosso documento, beleza? Então, ó, o fundo foca em comprar imóveis de alto padrão e alugá-los para inquilinos, beleza? Essa é uma informação importante que a gente precisa ter. Então, o fundo foca em comprar imóveis logísticos, tá? Pra gente deixar claro aqui que ele é um fundo de logística, imóveis logísticos de alto padrão e alugá-los para inquilinos, tá bom? Então, voltando aqui. E aqui tem umas fotos ó, dos galpões e tal, bem legal. O que a gente pode fazer? A gente pode entrar aqui agora na gestora e olhar essa seção aqui, ó. Cadê? De planilha de fundamentos, que é uma coisa que nem todas as gestoras divulgam, mas que o Patria fez isso. Parabéns aí pro Patria, tá? Facilitando a vida do investidor, facilitando a vida do cotista. Olha só que legal essa planilha aqui de fundamentos. Ela já traz algumas informações do fundo, então ele tem 37 imóveis, 178 locatários, quanto que ele tem de área bruta locável, ou seja, o tamanho dos imóveis ali em metro quadrado somados, tá?
sempre aqui a área que é possível de se locar, tá? Isso não conta o terreno, não conta o que não é coberto, vamos dizer assim, né? O que não tá passível de aluguel, beleza? Tem algumas informações aqui de vacância física, vacância financeira. Isso daqui, ó, referente a dezembro, tá? De 2025. A gente pode entrar nessa aba aqui, ó, portfólio, olha que legal. Já vem aquela tabelinha, ó, dos ativos, tá? Com a vacância de cada um deles, com a ABL que o fundo tem. Então, às vezes, esse imóvel tá lá, mas o fundo não tem 100% dele. Às vezes ele divide com outra pessoa, com outra empresa, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o Cariacica, o HGLG tem metade dele e a outra metade é de outra empresa, outra pessoa, outro fundo imobiliário, tá? E traz aqui pra gente o quanto de receita contratada aquele ativo representa ali do fundo, beleza? Então, isso daqui é bem legal para facilitar a nossa vida ali, que eu não vou precisar ficar fazendo isso daqui tudo, tá? Um ponto de atenção é que isso daqui é receita contratada e isso daqui é a receita que foi verificada, então o pessoal pagou essa receita, tá? Naquele período ali, tá? No terceiro trimestre de 2025, beleza? Vamos ver algumas outras coisas aqui, ó. Então tem a alocação por região, aqui a gente já consegue ver se o fundo está muito concentrado em uma região ou outra, tá? Então a gente vai pegar essa informação aqui, essa informação é bem relevante pra gente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso daqui lá no nosso Word, beleza? Cadê nosso Word? Aqui. Então salvar aqui no nosso Word, ó, concentração do fundo por região. Então a gente vê aqui que o fundo é majoritariamente concentrado em São Paulo, depois em Minas, beleza? Isso daqui é um ponto positivo na minha visão, porque como são ativos logísticos, grande parte da logística do país ali, das empresas, passa pelo Sudeste, e aí São Paulo, principal polo ali do Sudeste para você ter ativos logísticos, tá? Principalmente que você tem algumas regiões com incentivos fiscais, onde as empresas podem colocar os imóveis ali, os galpões, e não pagar imposto, beleza? Ou ter pelo menos um abatimento daquele imposto. E em Minas isso acontece também. Então é por esse motivo aqui que o HGLG tem grande parte dos seus imóveis ali, tá? Então isso é um ponto que a gente precisa verificar. Imóveis, verificar. Imóveis com incentivos fiscais. Isso é uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim também se esses incentivos acabarem. Então é isso que eu vou anotar aqui. Pode ser ruim se os incentivos acabarem, tá? Então, a princípio, é uma coisa pra gente ficar de olho, mas é bem legal ele ter grande parte da concentração ali na região de São Paulo, porque é uma região com maior demanda, onde se um inquilino sair, ele tem facilidade de colocar outro no lugar. Então vamos anotar isso também, ó. Grande concentração em SP. É bom porque tem alta demanda. Se um inquilino sair, vai ser mais fácil conseguir outro, tá? E aí, uma coisa que você precisa se atentar, que você precisa saber, é que esses imóveis aqui, ó, deixa aqui, vamos voltar aqui. Bom, tem alguns imóveis que você viu aqui comigo que se chama BTS, tá? Não sei se tem mais algum aqui no caso do HGLG, a gente tá vendo o Betim BTS, tá? Esse MEL é porque ele é alugado para o Mercado Livre, beleza? Então eles botaram no nome do imóvel ali o nome do inquilino. E por que eles fizeram isso? Só tô dando uma olhada aqui, não tem mais nenhum BTS, tá? Por que eles fizeram isso? Esse BTS é uma abreviação de Build to Suit, tá? Vou escrever aqui, depois eu apago. Build to Suit é um tipo de imóvel, um tipo de obra que a gestora, que é a construtora ali, né? Que quem comprou o imóvel faz, o imóvel faz para deixar ele em condições ideais pro inquilino alugar. Ou seja, o Mercado Livre provavelmente chegou com uma determinada demanda para eles, falou assim, ó, putz, o meu galpão é diferente, eu preciso de um monte de esteira automática ali para os meus robôs chegarem, fazerem a logística, eu preciso de pallet vertical, eu preciso de blá blá blá, sei lá o que o Mercado Livre pediu ali pro HGLG, tá? Mas o HGLG chegou lá e atendeu, ele falou assim, ó, não tem problema, eu vou fazer tudo aqui para você, eu vou fazer ele moldado para as suas características, ou seja, build to suit, feito para atender às suas necessidades e, em contrapartida, você vai ter que ficar aqui nesse imóvel por 20 anos, por 10 anos,
Por quê? Dá mais trabalho, é muito mais custoso fazer isso. Então só vai valer a pena para mim se você ficar aqui por muito tempo. O Mercado Livre chegou e falou, ok, vamos fazer isso. Então eu fico aí por 10 anos e durante esse período aí eu não posso sair. Se você sair, Mercado Livre, você vai ter que pagar uma multa aí que vai ter que me pagar todos os aluguéis, mesmo que você não esteja mais lá. Então normalmente é assim que funciona um contrato de build to suit, tá? O inquilino fica preso lá, mas em contrapartida ele não tem os gastos que ele teria para colocar aquele imóvel em condições necessárias, as condições que ele precisa para poder operar, beleza? Então, comprou o imóvel faz para deixar ele 100% preparado, atendendo às necessidades do inquilino. Então, isso é o build to suit, anota aí no seu caderninho, mais uma coisa que você aprendeu que é importante para a gente ter uma noção de uma análise qualitativa de um fundo. Porque esse BTS, esse imóvel, é um imóvel que vai ter uma certa segurança ali para o HGLG, de que ele não vai ficar vago, tá? Então isso já ajuda o fundo a reduzir a sua vacância, beleza? Bom, o que mais que a gente tem aqui de informações nessa planilha? A gente tem os fundos imobiliários que o HGLG investe. Então, apesar de ser um fundo de tijolo, no regulamento do fundo está escrito que ele pode deter algumas cotas de alguns fundos imobiliários, né? Não diz quais, mas diz que ele pode deter cotas de fundos imobiliários. Então, deixa eu apagar isso daqui. Total. Vamos escrever aqui. Claro que isso aqui é só um rascunho, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer um negócio muito mais bonito, vai formatar tudo, vai organizar todas as informações para a gente fazer a nossa análise, para a gente ter noção de se vale a pena ou não investir no HGLG 11, tá? Então, beleza. 323,9, ele tem 4,6 do PL do fundo investido em fundos imobiliários. Isso pode ser um problema, como a gente vai ver mais pra frente, tá? O ideal é que o fundo não tenha, né? Se ele é um fundo de tijolo ali, o ideal é que ele tenha só imóveis. Mas isso pode acabar acontecendo ali, muito por conta de algumas transações que ele pode fazer entre outros fundos imobiliários. Às vezes ele vendeu um imóvel e tal para um outro fundo imobiliário e parte daquela venda, ao invés de receber dinheiro, ele recebeu cotas, tá? Ou ele simplesmente pode ter decidido, o gestor pode ter decidido investir naquele fundo imobiliário, participar de uma emissão, que já é algo bem mais esquisito, tá? Que a gente não deveria ver aí, mas que acaba acontecendo, beleza? Bom, é isso aí. Tem essas cotas aqui e depois a gente vai ficar ligado nisso para ver se tem alguma coisa aí, algum caroço nesse angu aí, ou não, é uma coisa que simplesmente tá lá e tanto faz, beleza? A gente pode ver aqui, inclusive, ó, como que foi a alocação nos últimos 12 meses, né? Então tem aqui, janeiro de 25 era 5,4, a gente pode ver aí que tem uma tendência do fundo de reduzir aí o seu percentual em fundos imobiliários, aparentemente. Até que não, porque ó, 5,2 a média ali, ó, essa média aqui ó, tá em 5,2 e o fundo agora tá com 4,6, então se ele tivesse diminuindo ainda mais, poderia até falar que sim, mas tá bem próximo aqui, né? Um pouquinho abaixo de 10% da média ali, né? Então, tá elas por elas. Bom, balanço patrimonial, a gente já falou um pouco sobre isso ali, pegando o informe mensal, né? Como que o fundo tava, de ativos, passivos e patrimônio líquido. A alavancagem do fundo, aqui é uma coisa bem legal da gente entender. Ó, e aqui ele tá considerando só o saldo dos CRIs, que como eu falei, é relacionado à dívida de fato, o que tá gerando juros ali para o fundo pagar. Eu gosto de levar em consideração as outras obrigações ali, porque de fato ele vai ter que pagar aquelas obrigações. Então, mesmo que não esteja gerando juros ali, apesar de a gente não saber o que é, porque o fundo não abriu, tá? No informe mensal, eu prefiro levar isso em consideração. Então, ele está com uma alavancagem, segundo eles, de quase 10%. Essa alavancagem vai caindo aí ao longo dos anos. Aparentemente, não tem nada do que se preocupar aqui, tá? Porque ele está conseguindo reduzir a alavancagem. Essa alavancagem não vai necessitar, não vai impelir o fundo a ter que realizar uma nova emissão de cotas para conseguir pagar, beleza? Bom, agora a gente vai para a parte do DRE, que é uma parte bastante importante aqui do fundo imobiliário. E essa DRE eu queria mostrar com você aqui, ó, no informe trimestral, tá? Então, aqui no informe trimestral, a gente vai conseguir ver como que tá
a DRE desse fundo imobiliário. O que é a DRE? A DRE é basicamente como se fosse um filme ali do que aconteceu com o fundo imobiliário naquele período, tá? Então, ele vai trazer pra gente quanto que o fundo teve de receita, quanto que ele teve de despesas e quanto que ele teve de lucro ali, beleza? Basicamente isso. E aí, essas receitas, ela é dividida em algumas etapas, né? Em alguns tipos de receitas que o fundo pode ter. Bom, estoque. Não tem nada de estoque, ou seja, não tinha nenhum imóvel parado lá, pronto para vender. Imagina como se fosse uma varejista ali que tem uma camiseta para vender. Aquela camiseta tá no estoque dela, se ela vender, entraria ali, entre aspas, nesse caso aqui, como se fosse uma receita de venda do estoque dela. Nesse caso aqui, o fundo não tinha imóveis para vender, então não tinha nada aqui, não teve nenhuma receita relacionada a isso, tá? Custo dos imóveis em estoque também não tem, porque não tinha imóvel em estoque. Ajuste do valor de realização dos estoques também não tem estoque e tal. Agora, a gente chega em propriedade para investimento. Então, quanto que ele recebeu de aluguel das propriedades para investimento? Ele recebeu 118 milhões, beleza? Então, vamos colocar isso aqui lá na nossa planilha, tá? Vou limpar isso daqui dos imóveis, tá? Porque depois a gente vai olhar para isso aqui. Mas vamos olhar agora para DRE. Então, vamos lá. Receita que ele teve é essa daqui e a gente vai olhar sempre o regime de caixa, tá? Então a gente vai olhar aqui para essa coluna aqui, coluna chamada financeiro, tá bom? 118 milhões, então teve despesa com essas propriedades, tá? Com esses imóveis, então teve uma despesa ali de 711 mil e é isso aqui, ó, despesas com manutenção e conservação das propriedades, beleza? Então a gente vai colocar isso daqui também, de novo, segunda coluna de fluxo de caixa aqui, financeiro. Tá? Teve receita de venda de propriedades para investimento? Teve. Então, nesse trimestre aqui, o fundo vendeu uma propriedade no valor ali de 4 milhões. Mas o que aconteceu? Esse dinheiro não entrou no caixa do fundo, ó. Entrou só 18 mil, tá? Então, esse resultado aqui ainda vai se concretizar no resultado financeiro do fundo, beleza? Então, por isso que tá bastante diferente ali o contábil do financeiro. Tá? Bom, custo das propriedades para investimento vendidas, não teve nenhum custo, tá? Ajuste ao valor justo também não teve. Outras receitas e despesas das propriedades para investimento, a gente teve aqui, e aí de novo, não dá para saber o que é. E aí o interessante é a gente caçar nesse período aqui quais foram os fatos relevantes que aconteceram, tá? Pra gente entender o que foi comprado, o que foi vendido. Aqui, da onde que surgiram essas despesas, beleza? Então, 1,6 milhão ali de despesa, outras receitas e despesas, que nesse caso aqui foi despesa, tá? Resultado líquido, então, de imóveis para renda de 116.346.764 reais. A gente vai colocar isso aqui, beleza? E aí a gente pode conferir esse dado aqui, ó. Vamos só desmesclar para não atrapalhar o nosso trabalho aqui, ó. Então não tem nada mesclado, só isso daqui. Então vamos limpar isso daqui. De novo, vamos limpar a formatação. Show. O que a gente vai fazer aqui? Dá uma organizadinha. Pronto, isso daqui tá em real, né? A gente pode confirmar aqui agora, ó. Só pra gente fazer a prova real, você vê que isso tá batendo de fato, a gente pode somar tudo que tá aqui, ó. Então, se eu somar a receita de aluguel com as despesas, com a receita de vendas, com as outras receitas e despesas, a gente vai chegar exatamente nesse valor aqui, ó. Beleza? Então, tudo certinho, conta batendo, como deveria, né? E sempre vai bater, tá? Não podem ficar despreocupados com isso aqui, eu fiz só mais como uma forma didática e uma forma lúdica para você entender, tá bom? Então, ele teve 116 milhões de resultado líquido, tá? Agora, vem o resultado dos ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários. Ou seja, aqui vem tudo que ele teve de receita de CRI ou de fundo imobiliário que ele tenha investido, beleza? Então vai ter aqui receita de juros dos ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários. Ele recebeu 1,4 milhões ali de receita de juros. Teve um resultado na venda de ativos imobiliários. Então, isso daqui ele deve ter vendido uma parte de algum CRI ou algum fundo imobiliário, tá? Alguma cota. E outras receitas e despesas de ativos representados por títulos e valores imobiliários também está aqui, tá bom? Então, vou copiar isso tudo, vou jogar na nossa planilha, beleza? Sempre coluna do financeiro, tá? Bom, não tem nada mesclado aqui,
Vou limpar a formatação de novo, vou quebrar esse texto aqui e vou passar isso para real. Show de bola, tá? Então, o resultado líquido de ativos imobiliários representado por TVM foi 2,366. A gente pode até somar isso aqui para a gente fazer um pouquinho diferente agora, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Toma, 2,366,047,44. Exatamente esse número que tá aqui, batendo bonitinho. O resultado líquido, então, que ele teve, total ali, com tudo que é ativo imobiliário que tá ali dentro da HGLG, é 118 milhões, que é a soma desse com esse, tá? Então, vamos lá. Resultado líquido foi a soma desse aqui. Eu vou colocar em negrito para facilitar aqui pra gente a visualização. Então, o resultado líquido é a soma desse com esse daqui. 118.712, tá? Bom, recursos mantidos para as necessidades de liquidez. Lembra que a gente viu lá no informe mensal, ó, do informe mensal, e aqui a gente está pegando de 12 de 2025 e no informe trimestral a gente está olhando o de setembro de 2025, né, do terceiro trimestre, mas só para a gente entender aqui de onde vem aquilo, ó. Lembra que ele tinha um total mantido para as necessidades de liquidez, que era basicamente o quê? Aquele caixa de curto prazo do fundo imobiliário que ele poderia precisar para usar para alguma coisa. Então, ele tinha 83 milhões em fundos de renda fixa e 5 mil reais parado lá na conta do fundo, tá? Esqueceu de botar na poupança ali, esqueceu de botar no CDB, deixou parado ali, tá? Provavelmente para gastar com alguma coisa. Então, em fundo de renda fixa, ele tinha 83 milhões. Esses 83 milhões, que não é 83 milhões, porque a gente tá falando de setembro, tá? Mas enfim, só para você entender mais uma vez. Esses 83 milhões geraram de juros pro fundo ali um determinado valor. Então, receita de juros de aplicações financeiras. Nesse caso aqui, foi zero, ele não recebeu juros nenhum, mas ele teve um ajuste ao valor justo das aplicações financeiras. O que é isso daqui? Entenda como se fosse uma marcação a mercado, tá? Então, marcou a mercado uns títulos ali que ele tinha investido, uns fundos de renda fixa que ele tinha ali, ajustou o valor justo. Entenda aqui como se fosse uma marcação a mercado, mas como era um fundo de renda fixa, ele ajustou a cota ali, muito provavelmente. Esse ajuste da cota tá vindo ali, tá caindo aqui nesse ajuste ao valor justo de aplicações financeiras. Ou seja, o fundo ele valorizou, era um fundo de renda fixa, esse ajuste da cota ali foi ajustado para 1,8 milhão positivo. Ou seja, teve um crescimento ali de 1,8 naqueles fundos de renda fixa. Beleza? Bom, e aí você pode ver inclusive, ó, que o contábil e o financeiro, né, que o regime contábil e o regime de caixa dá no mesmo, tá? Porque tudo que valorizou ali, valorizou tanto na competência quanto no fluxo de caixa ali, no regime de caixa do fundo, tá bom? Não teve resultado no venda de aplicações financeiras, ou seja, o fundo não vendeu nenhum CDB, nada do tipo, não teve outras receitas e despesas financeiras. Então, o resultado líquido dos recursos mantidos para liquidez, ou seja, daqueles fundos de renda fixa, quebra aqui, foi de 1.830.651, tá? Não teve nada para somar, então é isso que tá aqui, tá bom? Então, de imóvel, o fundo teve esse resultado aqui, ó. Resultado líquido de imóveis para renda, 116 milhões. Teve também ativos imobiliários que não são imóveis, tá? Que renderam ali 2,3 milhões. Então, o resultado líquido dos ativos imobiliários foi 118. E agora, isso daqui é a renda fixa dele, o dinheiro parado lá em caixa investido que ele deixou, beleza? Rendeu 1,8. Agora, então, a gente consegue chegar na receita total daquele fundo para o terceiro trimestre. A receita total do fundo para o terceiro trimestre foi o quê? Isso daqui, mais esses 118, que já é os 116 mais os 2, né? Então, essa foi a receita total do fundo. Agora, a gente vai encontrar qual que é a despesa total que aquele fundo teve. E tá bem aqui na letra D, beleza? Então, poderia entrar uma outra receita aqui, tá? Por isso que ele coloca antes de fazer o resultado financeiro contábil, mas nesse caso aqui não entrou, então a gente vai botar depois, beleza? Então, outras receitas e despesas entrou aqui saiu aqui, na verdade, quase 8 milhões, tá? Então, saiu aqui, ó, custódia de titulares imobiliários de fundo imobiliário, saiu taxa, imposto, saiu comissão, saiu honorário de advogado, beleza? Então, saiu isso tudo, outras receitas e despesas também, e o total foi 7,9 milhões. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, ficar abrindo cada uma dessas despesas, não tem necessidade. Então, taxa de administração foi a maior de todas e normalmente sempre vai ser a maior, é o 7,9 milhões, tá? Somou com isso tudo aqui, ó, eu tava até olhando errado, eu tava achando que esse era o total, mas não, o total tá aqui embaixo, ó, total de outras receitas e despesas. Então, a gente vai olhar só o total aqui.
eu vou olhar a taxa de administração e vou olhar o total, tá? Então a gente vai deixar aqui como se fosse um outros, resto, tá? Não vou colocar como outros, porque outros é uma conta específica, né? Então, vou limpar os formatos aqui. De novo, fluxo financeiro só, tá? O resto foi a diferença, tá? E esse daqui é o total de despesas, beleza? Então, a gente teve isso daqui e o total de despesas foi esse, tá? Então, essa daqui é 100% da receita do fundo, tá? E isso daqui é 100% da despesa do fundo. Agora, a gente vai calcular uma coisa chamada de margem líquida. O que é a margem líquida? É o quanto de lucro o fundo teve dividido por quanto de receita ele teve. E aqui a gente está vendo, ó, o resultado financeiro contábil do trimestre, tá? É basicamente a soma desses valores aqui. A soma do 118 positivo com a soma do 9,3 negativo, tá? Que justamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, o lucro líquido, tá? A gente pode chamar isso aqui de lucro líquido, é algo mais fácil de entender, é um nome mais simples, né? Então, o lucro líquido do fundo é total de despesas mais o total de receitas, que não é esse 116, é esse aqui, ó, receita total, 120. 111, 161, 74767. 111, 161, 74767. Bateu, ótimo, beleza? Então, aqui no final ele já traz esse quadrinho aqui pra gente, ó. O resultado financeiro líquido foi esse 111 aqui, que ele repetiu, tá? E quanto que ele vai distribuir para os cotistas? O fundo imobiliário, como você sabe, é obrigado a distribuir 95% do resultado líquido dele, ou seja, do lucro líquido dele, para os cotistas a cada semestre. O fundo não é obrigado a distribuir 95% todos os meses, é só no semestre. Mas, de novo, assim como o relatório gerencial convencionou-se dos fundos divulgarem todos os meses, que não era um relatório obrigatório, mas todo mundo faz isso, também convencionou-se aí que os fundos imobiliários iam distribuir ali todos os meses, tá? Se ele quisesse, ele podia não distribuir nada no mês 1, 2, 3, 4, 5, chegar no sexto mês, ele distribui 95% do resultado daquele semestre. Mas convencionou-se aí, porque todo mundo gosta de receber o dividendo mensal ali do fundo imobiliário, gosta de receber aquela renda passiva ali caindo todo mês. Todo mundo paga, maioria, tá? Paga todos os meses aí. E aí, ele já faz aqui esse cálculo, ó. 95% do resultado do trimestre é isso daqui, 105. Ou seja, eu vou distribuir isso daqui, eu tenho que distribuir isso daqui obrigatoriamente para os meus cotistas, tá bom? O que ele resolveu fazer? Ó, o resultado financeiro que excedeu o mínimo de 95% é 5,895 milhões, é essa diferença aqui, tá? O rendimento que ele declarou no trimestre foi 111,498. Ou seja, ele não só distribuiu 111,161, que era todo o resultado financeiro líquido do fundo, ele distribuiu mais do que isso. Ou seja, ele pegou um resultado ali que veio de um outro trimestre e somou aqui, botou no bolo e resolveu distribuir. Tá, vou distribuir mais aqui, sou bonzinho, não sei o quê. Botou, distribuiu, tá bom? Então, ele resolveu fazer isso e ok, muito bem. Então, ele acabou distribuindo, ó, 100,3% do resultado que ele teve no trimestre. E aí tem um asterisco aqui, ó, porque tá escrito trimestre/semestre. Quando se referir ao informe trimestral do segundo e do quarto trimestre, não é o caso, a gente está no terceiro trimestre aqui, mas quando for segundo ou quarto, as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior. Ou seja, quando for segundo e quarto, isso daqui vai ser semestre. Quando for primeiro e terceiro, isso daqui vai ser trimestre, tá bom? Bom, tudo muito bem, tudo muito bom. Vamos aqui voltar para o que eu estava falando antes e calcular a margem líquida do HGLG, tá? Então, esse HGLG, o que ele tem de margem líquida? Ele tem o lucro líquido dele dividido pela receita total do fundo. Então, ele teve uma margem líquida de 92%. Veja bem, isso daqui não tem nada a ver com os 95% que ele tem que distribuir, tá? Ele tem que distribuir 95% disso daqui, mas a margem líquida é quanto de lucro ele teve dividido por quanto de receita ele teve. Isso daqui poderia ser 75%, poderia ser 70%, tá? 790 não. Poderia ser 70%. Seria uma merda? Seria, mas poderia ser, tá? A gente tem outros fundos aí que tem margem líquida muito piores do que essa aqui, 86, 80, 70 e poucos %. Isso acontece, tá? Então, o HGLG com uma margem líquida de 92,2% é uma coisa excelente. É claro que aqui a gente está se limitando por conta do vídeo, por conta do tamanho, que para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Que já está muito longo. Mas aqui o que a gente
precisa avaliar? O que a gente avalia aqui na Lavagos? A gente avalia a evolução dessa margem líquida, tá? Porque poderia ser uma coisa excepcional desse trimestre, no trimestre 86 e tá vindo pior e pior e pior, e a gente não sabe. Então a gente tem que sempre avaliar a evolução das coisas, tá? Então 92,2 a princípio é uma margem líquida do cacete, tá? Uma margem líquida muito boa. Então a gente vai anotar isso daqui, margem líquida de 92% no 3T25, ou seja, terceiro trimestre de 2025. Excelente. Avaliar evolução depois, tá? Então, legal, muito bom. Ok, finalizamos aqui então o informe trimestral. Agora eu quero te mostrar o informe anual, tá? E aí, vou ser bem mais breve pra gente também não ficar 4 horas aqui nesse vídeo. Tá? Então vamos lá, informe anual estruturado, 12 de 2024, o do ano passado ainda não saiu, ó. Você vê que ele entregou aqui, ó, em 28 de 3 de 2025, o outro ele entregou em 20 de 3 de 2024, 15 de 3 de 2023, então muito provavelmente a gente só vai ver a cara desse informe anual aí de 2025 lá em março, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o que tem aqui de informação no informe anual pra gente, beleza? Ó, ele começa mostrando aqui primeiro descrição dos negócios realizados no período. Então, beleza, tudo que o fundo fez aí no ano de 2024, ok? Nesse caso, né? Ele traz aqui uma coisa interessante que a gente costuma ver nos relatórios gerenciais todos os meses, né? Mas nos informes não. Então, ele trouxe aqui uma conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário. Então, falou aqui, ó, o ano de 2024 iniciou-se com um ciclo de afrouxamento monetário, não sei o quê. Isso é mais um comentário da gestão. Você pode ler, mas você pode pular isso daqui, tá? Se você é mais iniciante, assim, é legal você ler e tal, para entender como que o gestor fala, o que que eles estão comparando aqui, como que eles analisam o cenário e tudo mais. E ele traz também uma perspectiva para o período seguinte, ou seja, para o ano seguinte, tá? Ó, vamos ler aqui que isso daqui é mais legal do que a conjuntura econômica, do que aconteceu, tá? Que a gente está querendo entender qual que é a cabeça do gestor, o que que eles estão pensando para o futuro. Então faz muito mais sentido. Para 2025, manteremos o foco em 5 pilares principais. Manter a atuação do fundo em desenvolvimentos que aumentem o potencial de geração de renda a médio prazo, melhorar o resultado da exploração atual do portfólio, especialmente em termos de diminuição da vacância e aumento dos valores de locação. Isso aqui todo mundo vai falar, tá? É óbvio. O gestor do fundo imobiliário de tijolo, o que ele vai fazer? Ele vai querer sempre diminuir a vacância e aumentar o valor de locação para aumentar a receita do fundo, tá? Nada de misterioso aqui. Melhorar o perfil estratégico do portfólio, imóveis de alta qualidade em praças logísticas importantes. Isso aqui também é óbvio, o fundo vai querer sempre melhores imóveis. Reciclar ativos já maduros que fogem do perfil estratégico do fundo ou que apresentem ganho de capital relevante em relação ao seu custo de aquisição. Isso daqui é óbvio, mas não é todo fundo imobiliário que diz, tá? Que precisa reciclar os ativos já maduros e tal. Pode ser que o fundo imobiliário não tenha ativos já maduros, ou seja, não tenha aqueles imóveis que são mais antigos, tá? Isso é uma coisa importante de você entender essa distinção. O imóvel, quando ele começa novinho lá e tal, você consegue alugar ele por um preço maior, tá? Você deve perceber isso, você consegue perceber isso mais fácil no imóvel residencial. Mas para imóvel que você aluga para empresas, seja um galpão logístico, uma laje corporativa, um shopping, isso também acontece, tá? Então, um imóvel novo tem um aluguel mais caro e o imóvel ele vai depreciando, ou seja, a parede vai ficando velha ali, tem que pintar de novo, né? Vai descascando a tinta, vai tendo que fazer manutenção, alguma coisa vai ficando ruim. Então, ao longo do tempo, o que o dono do imóvel precisa fazer? O dono do imóvel precisa investir para fazer a manutenção, isso daí, beleza. Mas além da manutenção, o imóvel, ele também, depois de determinado tempo, e a gente está falando já de um tempo muito maior, ou seja, pintura, essas coisas assim, provavelmente todo ano você vai ter que fazer ali, tá? Daqui a de 6 em 6 meses, por aí vai. Agora, existe um problema maior no imóvel, que é quando você precisa fazer um retrofit daquele imóvel. Tá? E aí a gente já tá falando de 10 anos, 20 anos, alguma coisa assim. E é a etapa do retrofit. O que acontece? O imóvel, a gente divide ele em 2 ciclos. O ciclo operacional e o ciclo de exaustão. E a gente considera que cada uma dessas fases dura 20 anos, tá? O ciclo operacional é onde você consegue repor o aluguel do imóvel só fazendo ali a manutenção dele, só com o fundo de reposição de ativos, tá bom? Agora, o ciclo de exaustão, passados os primeiros 20 anos, você precisa fazer o que a gente chama de retrofit do imóvel,
que é justamente para você manter o imóvel nas condições que ele tinha no primeiro ciclo, no ciclo operacional, e você conseguir fazer com que o aluguel mantenha o patamar que ele tinha no primeiro ciclo. Se você não fizer um retrofit, o seu imóvel ele vai cair de qualidade, como você viu ali, aquelas qualidades AAA, AA, A, B, C, ele vai cair de qualidade e aí o seu aluguel vai acabar caindo também, vai ser mais baixo. Então, o que os fundos fazem? Muitos fundos, eles preferem reciclar o ativo que já está maduro, ou seja, o imóvel ele está chegando perto do fim ali daquele ciclo operacional e ele vai precisar de um grande investimento, vai precisar de um retrofit ali. O que os fundos fazem antes de chegar esse período, antes de chegar esse retrofit? O fundo vai lá e vende ele, normalmente, para um outro fundo imobiliário ali, que é um fundo imobiliário menorzinho, um fundo imobiliário que tem como política de investimento investir em imóveis mais baratos, em imóveis com qualidade inferior mesmo. Porque, na verdade, tem inquilino para tudo, tem preço para tudo. Tem empresa que não é uma empresa de ponta, não é uma empresa top, então ela não vai pagar um aluguel caro. Então, ela vai para um imóvel com uma qualidade pior e aí ela paga um aluguel menor também. No caso do HGLG, não. Eles querem imóveis AAA. Por isso, a gestora, o gestor, quer reciclar os ativos que já estão maduros e estão fugindo do perfil estratégico do fundo. Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Gestão de caixa para bom posicionamento em momentos oportunísticos do mercado. Não há por que mudar, mas sim intensificar. Atualmente, o fundo possui uma ABL de 1,6 milhão de metros quadrados, que representa um market share bastante relevante no setor. E aí eles trazem um comparativo interessante aqui, pra gente ter noção, né? A ABL hoje equivale a aproximadamente 232 campos de futebol, tá? A título de foda-se, só pra você saber, tá? Dada a dimensão do fundo, menos representativos se tornarão os movimentos de ocupação, desenvolvimento, compra e vendas. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Como o fundo é muito grande, sempre que eu for fazer uma venda de um imóvel, uma compra de um imóvel específico ali, umzinho só, vai representar pouco, vai mexer pouco no fundo ali, tá? Porque é um fundo enorme, tem um monte de imóvel. Então, o que você precisa se atentar são movimentos que estão acontecendo sucessivamente. Então, vender um imóvel ali, depois vender outro imóvel lá, vender outro imóvel cá. Aí você começa a juntar as peças do quebra-cabeça e entender o que está acontecendo com o fundo. O fundo está crescendo, está indo bem, está indo mal, o que está rolando? O novo ano já começou com dois principais focos. Completa alocação do HGLG Itupeva G300 e a entrega do novo BTS destinado ao Mercado Livre em Simões Filho, Bahia. Consequentemente, já nascem os próximos objetivos. E aí, isso é uma coisa legal também, ó. O BTS, ele pode acontecer em São Paulo, pode acontecer em qualquer lugar, mas ele costuma acontecer em regiões que são mais distantes, assim, ó, que não estão lá naquele centro do Sudeste, onde todo mundo passa, onde todo mundo quer ficar, beleza? Então, porra, o HGLG provavelmente chegou e falou, cara, para eu construir um galpão lá em Simões Filho para você, lá na Bahia, vai ter que ser BTS, né, meu filho? Você vai ter que ficar aqui bastante tempo e para ter jogo para mim, você não vai valer a pena construir isso daqui e logo depois você sair, tá? Bom, consequentemente já nasceram os próximos objetivos. Início das obras de HGLG de Itupeva G400, tá? Esse G é uma abreviação de galpão, né? Você já deve imaginar. E o início da segunda fase do complexo de Simões Filho. Provavelmente vão construir mais um BTS aí, tá? Como eu falei, tô analisando aqui o HGLG como se eu não soubesse nada sobre o fundo, tá? Todas essas informações são novas para mim, como se fosse. No âmbito macrofinanceiro, entendemos que há uma escassez de liquidez, o que trará desafio maior para que o fundo consiga expandir seu portfólio. Beleza? Comentário aqui da gestão para o ano seguinte, bem interessante, tá? Entender a visão deles. Aqui, o que aparece pra gente? Relação de ativos imobiliários e quanto que vale cada um desses. Se você não sabe, os imóveis eles precisam ser reavaliados, os imóveis de um fundo imobiliário precisam ser reavaliados uma vez por ano. Isso acontece normalmente em dezembro, tá? Nesse informe anual aqui, então, isso já é feito, essa reavaliação. O fundo chama uma empresa especializada para fazer essa análise, para fazer esse laudo. A empresa faz esse laudo e aí o fundo divulga, ó, cada imóvel, quanto que ele tá valendo. Então, o HGLG Vinhedo tá valendo 483. Betim tá valendo 287. São Carlos tá valendo 251. E por aí vai. E aí aparece também quanto que ele valorizou ou desvalorizou no período. E aqui é uma coisa muito legal pra gente ver e a gente acabar com aquela falácia que eu já falei em outros vídeos, de que um imóvel, ele valoriza o IPCA, ele valoriza a inflação. Isso não é necessariamente verdade. Olha só, o HGLG Vinhedo, ele valorizou 2,4%.
Quanto que foi o IPCA em 2024? O IPCA 2024 fechou o ano em 4,83%. Ou seja, HGLG Vinhedo perdeu para a inflação. BTS Meli ganhou da inflação. HGLG São Carlos ganhou da inflação. Parque Torino perdeu. HGLG Ribeirão Preto perdeu para a inflação. HGLG São José dos Campos perdeu para a inflação, tá? Desvalorizou. Louveira desvalorizou. Betim valorizou 12%. Itupeva G100 perdeu para a inflação. HGLG Duque de Caxias menos 50%. HGLG Blumenau mais 38%. Porrada, muito bom. HGLG Extrema 2%. Master Labs valorizou 10%. Nossa, esse fundo aqui, esse imóvel aqui, era um imóvel que tava ali, meu Deus do céu, que era ruim pra cacete, que tava preso ali, não sabia muito bem o que ia acontecer com ele. Valorizou 10%, ganhou da inflação. Resta saber se no longo prazo, que o HGLG já tem esse Master Labs há séculos, se ele tá ganhando da inflação ou não. Isso aqui foi um ano só. Claro, isso daqui poderia ser no longo prazo, pode estar ganhando da inflação, pode, mas esse daqui é um alarme, tá? Um alerta para você saber que não necessariamente o imóvel vai ganhar da inflação, mesmo que seja no longo prazo, tá? Isso aqui a gente tá olhando o período de um ano, mas existe sim possibilidade desse imóvel não valorizar, não ganhar da inflação, tá? A tendência é que bons imóveis em boas localizações ganhem da inflação, não são todos, então fica ligado nisso, beleza? Bom, o que mais que a gente tem de informação importante aqui? Relação de processos judiciais, sinceramente, se você não for advogado, pode passar por isso daqui. Se tiver alguma coisa bem relevante, você vai saber, vai estar no relatório gerencial, eles vão informar. Isso aqui dificilmente vai ter alguma coisa que vai afetar bastante o fundo, tá? Pode ser que tenha, tá? Mas aqui eu já vou passar direto para você, que isso é uma análise bem mais criteriosa, que você muito provavelmente não vai ter tempo de fazer, tá? Mas que, claro, a gente passa por tudo aqui na hora de analisar, porque a gente sim é um analista profissional, a gente está fazendo recomendações de investimento tanto da nossa research quanto para os clientes da nossa consultoria, então sim, a gente passa por tudo isso daqui, tá? Aqui eu vou pular com você, mas saiba que é interessante sim. Quem é profissional fazer, se você tiver tempo para fazer, óbvio, é legal você fazer, faz aí, mas já te adianto que é bem mais complexo. Então é basicamente isso que a gente tem aqui no informe anual. Uma coisa legal da gente ter também, da gente ver também, é se tem algum investidor grande aqui, tá? No caso do HGLG, ó, ele tem 492 mil cotistas com até 5% das cotas. Então, ele não tem nenhum investidor muito relevante aí que tenha mais de 5% das cotas dele. Isso é uma coisa legal, tá? Porque não tem chance de chegar alguém ali e querer mudar o fundo e conseguir tomar decisão sozinho. A gente vê aqui 90,8% detido por PF. Então, o PJ aqui tá só 9,2%. Pode ser até que esses caras sejam amigos, vamos dizer assim, né? Um com 2 com 4,6 cada um. Mas eles não vão conseguir fazer muita coisa, porque tem 90,8% de PF aqui, que vai barrar qualquer coisa que seja meio esquisita ali. A gente tem hoje, por causa da internet, voz aqui, então a gente consegue fazer alguma coisa se tiver alguma coisa estranha da gestão ali tentando ser feita, tá bom? Então, do informe anual era isso. Agora, para finalizar, vamos olhar o relatório gerencial, que é o que você mais está acostumado a fazer. Cadê? Que você mais está acostumado a fazer e que tem informações que não são obrigatórias, mas que tem informações mais completas, tá bom? Então, o que a gente vai analisar aqui, ó? Taxa de administração, 0,6% sobre o patrimônio do fundo. É uma taxa que não é alta, tá? Então, uma taxa interessante ali, mas que em valores absolutos é bastante relevante, beleza? Porque o fundo é enorme, tá? Mas, de novo, taxa de administração aquele, 0,6%. Resumo do cenário de FIIs. E aqui, ó, panorama de dezembro de 2025. Isso daqui é uma coisa que você veria, que você provavelmente vai ver aqui, ó, naquela parte que eu te mostrei. Então, ó, conjuntura econômica do segmento relativo ao período findo. Isso daqui é o que provavelmente vai estar ali quando eles divulgarem o informe anual de 2025, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ano terminou trazendo os investidores FIIs motivos claros para comemorar. E fixo valorizou 21,1%, 147% do CDI. Em movimento sustentou a recuperação dos fundos imobiliários, destaque para os fundos de tijolo, que subiram 21,9%. Dezembro consolidou a tendência a registrar o segundo melhor desempenho mensal do ano, mais 3,1%. Está consolidada a percepção de fim do aperto com possibilidade de flexibilização para o fim de janeiro e segundo trimestre.
Encerramos 2025 com juro real próximo a 10% e inflação inferior a 5%. Início do ciclo de corte do IZEWA, iniciado em setembro, o mercado já precifica Selic perto do pico, embora seja cedo para definir ritmo e magnitude. Eu também concordo que é cedo, tá? Porque a gente tem ano eleitoral aí pela frente. Como ele bem falou, tá consolidada a percepção de fim do acerto? Tá consolidada a percepção, né? Agora isso precisa se concretizar. Vale lembrar que o IFIX é um índice total return, ou seja, ele reinveste os dividendos, incorporando variação das cotas e rendimentos. Segmentos específicos de descontos são maiores, lajes corporativos de em torno de 0,7 do PVP. Tá? Então a gente ainda tem bastante desconto em fundos imobiliários, principalmente de tijolo. Ou seja, isso indica espaço para valorização adicional à medida que os cortes da Selic avancem. Soma-se a isso a resiliência dos fundamentos imobiliários, seja em vacância e preços de aluguel nos fundos de tijolo, seja nos baixos níveis de inadimplência. Tá? E o HGLG, como a gente viu, é um fundo que tem uma baixa inadimplência. Tá? Apesar de que eles pedimos desculpa pelo atraso na divulgação desse relatório. Então eles, como eu falei, não é obrigatório, mas eles estão aqui, ó, pedindo desculpa porque fizeram besteira aí, demoraram, né, a divulgar. Agradecemos 33% da base de cotas que participaram da votação. Isso aqui é resultado em relação à consolidação dos ativos logísticos geridos pelo Pátria. Então, ele tem 37 imóveis, ó, 178 locatários, uma boa diversificação entre os locatários. Vamos pular já esse comentário da gestão e vamos ver aqui, ó. Olha a performance do fundo, então desde o início o fundo vem entregando uma performance boa. Isso não significa que todo mundo que investiu em HGLG ganhou dinheiro, tá? Porque isso aqui é só um cenário, ou seja, o cenário em que você entrou no início do fundo. Mas sim, é um ativo que vem performando bem aí acima do IFIX e acima do CDI. Mas para a gente fazer uma análise mais consistente disso, a gente precisa analisar em janelas móveis, tá? Isso faz parte aí da análise quantitativa que a gente faz. Bom, dividend yield do fundo na faixa de 8,4%. E aí, de novo, eu sei que algumas pessoas fazem isso, mas isso daqui não é a mesma coisa que dizer que esse fundo vai valorizar IPCA mais 8,4%. Como eu te disse aqui já mostrando no informe anual que tem ativo que valoriza acima da inflação, tem ativo que valoriza abaixo da inflação e tem ativo que desvaloriza, tá? Então não caia nessa, não bota que isso aqui é IPCA mais 8, porque não é, beleza? Bom, resultado acumulado aqui, ó. A gente pode ver o acumulado de 2025 do fundo. A gente pode até fazer uma conta rapidinha aqui na calculadora para entender qual foi a margem líquida de 2025, pra gente entender. Lembra que eu falei para você, a gente viu a margem de um trimestre ali, né? Agora a gente consegue ver a de um ano fechado. Vamos ver aqui, ó. Resultado distribuível, 454. Então, 454 milhões. Tá? Vamos abreviar aqui, só para não fazer tanto na vírgula assim também. Então, ó. Esse fundo, o HGLG, ele teve um resultado de uma margem líquida de 81,5%. Tá vendo só? O terceiro trimestre, ele foi excepcionalmente bom para HGLG. Lembra? A gente calculou uma margem aqui, ó, de 92,2%. Essa margem aqui, ela está em, de novo, 81,5%, tá? Podemos multiplicar por 100 aqui. 81,5%. Então, é uma margem líquida boa. É, uma margem líquida boa, tá? Mas não é aqueles 92% que a gente viu. Tudo bem? Mas, sem problema, aqui nessa parte, tá? Com relação às crises, a gente já passou por eles. O saldo devedor a gente já viu também lá na planilha, tá? De fundamentos, que ele vai caindo, então, ok. A princípio, nenhum problema de alavancagem nesse fundo. Ele tem uma boa diversificação aqui, ó, apesar de estar maior parte em São Paulo, tá? Então, a gente pode dizer que essa diversificação regional não é tão boa assim, mas tá tudo em São Paulo. São Paulo é uma excelente região, tá? Então, não tem problemas aqui com relação à diversificação regional do fundo. Não tem problemas com a diversificação por inquilino, tá? Maior é o Mercado Livre com 10%, mas como você viu, ele tá num BTS ali, né? Que, enfim, vai ter um contrato bem longo, tá? Em setores, 22% e-commerce. E aí, e-commerce não considero que é um setor, tá? O e-commerce é só um canal de venda. Então, beleza, o Mercado Livre, ele é exclusivamente usa exclusivamente o canal de venda da internet, usa exclusivamente o e-commerce, mas ele não vende só um determinado produto, por exemplo. Ele não vende só roda de carro, não vende só livro, vende tudo. Não vende só geladeira. Então, é uma diversificação muito grande. Você tá, por exemplo, investido no Mercado Livre ali. Óbvio, você tem a concentração do inquilino, tá? Mas em relação ao segmento que a gente tá falando, isso aqui não é e-commerce, não é 22% e-commerce, tá? É diversificado isso daqui. Mas por falta de uma definição melhor, eles pegam e botam e-commerce aqui, beleza? Então, logística 20%, também logística
bem relativo. Automotivo, aí não, aí já é um setor, tá? Automotivo 12%, varejista também é setor, 7%, saúde também é setor, 4%, mas tá bem diversificado aqui a segmentação de locatários. Ativos, beleza? Ó, 40 mais 39, 79, mais 8, 87. 87% são ativos de alto padrão, tá? Então, de novo, tá seguindo aí a estratégia do fundo, o objetivo do fundo de investir em ativos de alto padrão. Ok, nenhum problema aqui. Tudo ótimo. Natureza dos contratos, típico e atípico. 75% típico, 25% atípico. O que você precisa ter noção aqui? Atípicos são aqueles contratos que estão com cláusulas ali que não são básicas da lei do inquilinato. Então, são contratos de BTS, contratos diferentes ali do prazo padrão de aluguel, das multas e tudo mais. O que é interessante a gente saber aqui? Atípico, BTS, então um contrato mais de longo prazo, que pode ter um reajuste diferente do índice como IPCA ou IGPM. Esse contrato atípico pode ser bom por ser mais longo, porque não corre tanto risco do inquilino sair, mas por outro lado, ele não reajusta tanto quanto o contrato típico. E aí o que a gente tem? Quando a gente tem um mercado pujante, um setor aquecido, é legal, facilita a gente ter contratos típicos, porque a gente consegue renegociar. O poder de negociação tá na mão do dono do imóvel. Agora, quando a gente tá numa crise, que ninguém tá querendo alugar nada, que as pessoas estão saindo, você ter contratos típicos é uma coisa ruim, beleza? Aqui, a gente tá num cenário hoje que é meio nebuloso, né? Meio esquisito. A gente tem uma Selic muito alta, então a atividade econômica tá baixa. Não seria bom ter tantos contratos típicos assim. Por outro lado, a gente tá vendo aí que a Selic pode cair ao longo dos próximos meses. Isso pode impulsionar a atividade econômica. Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que ficar ligado sempre, tá? Se isso vai se concretizar, se isso vai representar vacância mais alta, inquilinos saindo, ou se não, se isso vai representar aluguéis mais altos e revisionais de contratos, beleza? Contratos sendo reajustados para cima aí. Maior parte do indexador dele é IPCA, isso é padrão, tá? Tinha muito IGPM antes da pandemia no setor imobiliário, agora a gente trocou tudo para IPCA, não tem demérito em você usar IPCA não para reajustar os contratos, tudo normal aqui, beleza? O mês de reajuste é quando os contratos são reajustados, e aí você vê que tem uma boa distribuição aí, né? Então 16, 9, 10, dividido bem aí ao longo dos meses, então nada para se preocupar num mês específico, assim, tipo janeiro agora, pô, vai todo mundo renegociar contrato e o aluguel vai cair, ou todo mundo vai sair e tudo mais. Não, tranquilo. Concentração das revisionais, aqui é onde a gente vai ter a revisional que é prevista por lei, onde o inquilino e o locador, eles podem renegociar aquele contrato, e aí isso pode ser tanto para cima quanto para baixo, diferente do reajuste do IPCA. Então, a gente teve aí revisionais importantes em 2025, isso já aconteceu. Para 2026, 2027, 28 e 29, a gente vai ter poucas revisionais. Então, nada para se preocupar muito aqui, beleza? A gente tem grande parte dos contratos vencendo para lá de 2029, isso é uma coisa muito legal, porque, por padrão, os inquilinos não vão sair dali, tá? Salvo aconteça alguma coisa excepcional. Então, isso é legal, você ter sempre contratos ali mais longos, tá? Vacância física totalmente controlada, tá? Abaixo de 10%, então aqui chegando a 2%. Muito boa essa vacância do HGLG. Normalmente, uma vacância muito baixa já vai estar no preço, tá? Se o fundo ele tem uma vacância já histórica baixa e tá com uma atual baixa, que é o caso do HGLG, isso muito provavelmente já tá precificado ali. Beleza? Então, não é uma coisa que salta muitos olhos. Eu sei que muita gente olha para uma vacância baixa e fala: nossa, que excelente, muito bom, porque eu vou receber muitos dividendos pelo valor que eu tô pagando daquela cota. Não, isso já tá precificado, cara. Isso já tá precificado no dividend yield, tá? Não cai nessa, não. Então, eu aqui prefiro investir em fundos imobiliários de forma mais ativa. Ou seja, não para capturar uma renda, mas para capturar uma valorização eventual ali, uma valorização esporádica nos fundos imobiliários de tijolo. Então, eu prefiro que esse fundo esteja passando por uma transformação, tá? Ou seja, ele estava com uma transformação boa, né? Ele estava com uma vacância alta e vem diminuindo essa vacância. Aí é uma oportunidade pra gente entrar ali antes de todo mundo perceber. E é uma coisa que você consegue fazer, porque os fundos imobiliários são muito concentrados em pessoa física, né? Então dá pra gente ter essa diferenciação, assim, dá pra gente sair na frente das pessoas se a gente fizer uma boa análise, é isso que a gente faz aqui. Então eu prefiro atuar nesse sentido aqui com os fundos imobiliários, beleza? Bom, carteira de ativos eu já mostrei pra vocês, né? Todos os ativos que ele tem, tudo mais.
bons ativos, maioria de alta renda, bem diversificado, com pouca vacância, tá? Só alguns imóveis aqui com alguns problemas, tipo São José dos Campos com 25% de vacância, esse DCR aqui com 13,5% também, mas assim, nada muito a se preocupar, tá bom? Tectown, que também é um ativo que, meu Deus do céu, os caras não se livram dessa porra aqui, acho que ninguém quer comprar isso, tá? 17% de vacância, ativo que já tá aí, ó, no portfólio do HGLG e não recicla, né? O pessoal falou ali no relatório que ia reciclar, mas até hoje não conseguiram reciclar esse Tectown aqui. Problema sério. E aqui vai mostrar as movimentações também do fundo. Resumo da estratégia comercial, ok e tal. Depois você pode ler isso aqui com calma, não tem nada de muito relevante aqui, tá? E essa carteira de alocação aqui é alguma coisa que a gente precisa comentar. O que aconteceu? Eu vi o pessoal reclamando aí que o Pátria estava colocando esse GARI aqui em vários fundos imobiliários deles. E antes de mais nada, eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu concordo, tá, com essa declaração que o pessoal deu aí. Pra mim também não faz sentido você ficar colocando um monte de fundo imobiliário aqui, ficar comprando GARI, qualquer que seja o fundo, beleza? O ideal é que você tenha um fundo imobiliário de tijolo que compre imóveis, tá? E não que fica comprando fundo imobiliário aqui, apesar de ser pouquinho do PL dele, tá? Mas é pouco do PL do HGLG? Não sei necessariamente se é pouco do PL do GARI. E aí o investidor, o cotista do GARI, pode acabar sendo prejudicado aqui por isso, tá? Como que ele pode acabar sendo prejudicado aqui por isso? Vamos supor que você comprou GARI 11 lá, e o HGLG foi e comprou um monte de GARI ali na emissão do GARI, que foi o que aconteceu aqui, tá? E que os outros fundos do Pátria compraram também. Eles estão com aqueles fundos imobiliários lá, o cotista tá lá, muito bem, comprou para receber dividendo, não tá sabendo de nada. Do nada, vai chegar o HGLG aqui ou outros fundos do Pátria, vão querer vender, vão querer desovar esse fundo imobiliário aqui, essas cotas. E aí, o fundo imobiliário pode cair, o investidor tá desavisado, ele não sabe o que tá acontecendo, às vezes não mudou nada no fundo, é só o Pátria querendo desovar aí as cotas de GARI 11. Tá? E pode acabar prejudicando os investidores. Então, esse é um ponto de atenção que você precisa ter, justamente porque aí agora a gente vai comentar um pouco sobre a gestão. Pátria, ele não é, infelizmente, ela não é uma gestora muito pró-cotista, tá? Vamos dizer assim, na falta de uma outra palavra. Às vezes eles fazem alguns arranjos, algumas coisas ali que fica meio esquisito da gente entender por que aquilo foi feito, se aquilo realmente faz sentido. E o que está acontecendo? A gente está vendo uma consolidação no mercado de fundos imobiliários, ou seja, tinha um monte de gestora, que eu vou tirar aqui para minha tela agora, existiam várias gestoras e, aos poucos, esse número de gestoras de fundos imobiliários foi diminuindo. O Pátria foi comprando várias delas para consolidar a posição deles aqui no mercado de fundos de investimento imobiliário no Brasil. E aí, o que aconteceu? O Pátria comprou a VBI, comprou a Reding Grifo, ou seja, o HGLG, o HGRU, antes era da Credit Suisse, que faliu. E aí o Pátria assumiu os fundos imobiliários dela, então comprou a VBI, comprou a Reding Grifo, comprou a Vectis e comprou a RBR, tá? Então vamos ver aqui, passar por algumas notícias rápidas com você, para você entender como que aconteceu essa consolidação. Então, primeiro de tudo, o Pátria comprou a VBI, beleza? Então, vamos aqui, ó. Pode ser nessa notícia mesmo aqui da XP, beleza? Então, Pátria Investimentos compra 100% da VBI. Qual o impacto para os FIs? Em julho de 2022, o Pátria adquiriu 50% da VBI. Com isso, eles tinham ainda uma opção de compra, ou seja, eles tinham um contrato que dava o direito de comprar o resto dos outros 50%, tá? Com isso, a VBI passou a incorporar uma parcela do patrimônio do Pátria, incluindo as atividades de gestão de fundos imobiliários da gestora, PAT-C e PAT-L, tá? Então, a VBI começou a tomar conta desses dois FIs aqui. Desde então, a VBI tem feito parte da sociedade do grupo, e os sócios do Pátria passaram a fazer parte do Comitê de Investimentos, Conselho de Administração desses fundos aqui, dos fundos da VBI, né? Perdão. Agora, 2 anos depois, o Pátria realizou sua opção de compra, estabelecida desde a primeira transação, para adquirir os outros 50%, ou seja, a VBI agora é só Pátria, né? Virou tudo Pátria. Com essa aquisição, juntamente com a aquisição da área responsável do Credit Suisse, que aconteceu, essa notícia é de 2024, e o Pátria, ele comprou aqui, ó, Pátria compra CSHG, comprou também lá no final de 2023, ó, 7 de dezembro, tá? Então, comprou lá, Credit Suisse, comprou a VBI. E com isso, se tornou ali
a terceira maior gestora de fundos imobiliários, a primeira maior independente, tá? Porque a Quineia é do Itaú e o BTG é o BTG mesmo, tá? Então, o Pátria é o primeiro que não tá ligado a nenhum banco, tá? XP Asset tá ligado a XP. Pátria, então, independente, virou aí a maior gestora, com 21 bilhões sob custódia, tá? Como a aquisição deve impactar os fundos atualmente geridos pela VBI, VBI faz a gestão de 13 fundos, tem 2 em ambiente CETIP, 11 fundos listados e mais, tem 11 fundos listados e 2 CETIP. Beleza. Entendemos que a transição de gestão dos fundos deve ser mais suave e natural em comparação à transição dos fundos CSHG, visto que o Pátria detinha 50% da gestora, já participava do comitê, blá blá blá. No longo prazo é provável que vejamos uma consolidação entre fundos de mesmo segmento. O que ele tá falando? Olha, tem um monte de fundo aí, por exemplo, o VBI tem fundo de logística, a CSHG tem o HGLG, o Pátria tem o PATL, que é a Pátria Logística. Então a gente provavelmente vai ver esses fundos virando um só, porque não faz sentido você tem um fundo de logística, você ter 3 fundos de logística na mesma gestora. Vamos juntar isso aí e fazer um fundão, tá? Porque a gente reduz os custos, né? Vai manter a mesma equipe e tudo mais. Então a gente ganha sinergia, tá? É isso que a gestora pensa. Então, isso que a XP tava vendo, tá? Quem publicou aí a Maria Fernanda Violati, tá? A head lá de fundos listados. Beleza? Então, a Mafê fez essa publicação aqui. Então, vale ressaltar que nós chegamos nesse movimento como algo positivo para fundos de mesmo padrão de portfólio e estratégia. Esse é um processo de amadurecimento e desenvolvimento dos fundos imobiliários no Brasil. Eu discordo, tá? Discordo dela, em parte, porque você ter uma consolidação desse setor, e aí beleza, você prova aí que os fundos imobiliários é um setor resiliente, blá blá blá, toda essa história toda. Porém, o que acontece? Funciona da mesma maneira do que você tem na nossa economia real, tá? Nossa economia de forma geral. Quando você tem menos players no setor, você acaba formando um oligopólio, como por exemplo o que a gente tinha nos bancos até os anos 2000, né? 2010. Você tem aquelas empresas dominando aquilo ali. Então, o que acontece? E aí eu não tô falando de fundos imobiliários agora, tô falando de uma forma geral das empresas. Se você tem poucas empresas, elas podem combinar entre elas ali o serviço que elas vão prestar, elas podem combinar as taxas de administração que elas vão cobrar, quanto que vai ser o preço daquele serviço, qual que vai ser a qualidade daquele serviço. Então, pouca concorrência não é bom para o consumidor final, não é bom de maneira alguma. E eu enxergo dessa mesma maneira que essa possível consolidação que ela citava aqui nos fundos imobiliários, consolidação que veio a se concretizar, porque comprou a VBI, comprou o CSHG, depois comprou a Vectis e comprou a RBR agora no ano passado, tá? Então vamos ver aqui a notícia do CSHG. Compra da CSHG pelo Pátria com porteira fechada, nada muda para o cotista. Nada muda para o cotista. Os fundos da CSHG passam a contar com um novo controlador pós-aquisição, tal. O negócio foi firmado em 130 milhões de dólares. E ainda depende da aprovação do CAD. Então, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele olha justamente para isso. Olha só, tá tendo uma concentração muito grande aqui, ó, nesse setor. Não vou permitir essa compra acontecer não, porque isso pode prejudicar o consumidor. Pode prejudicar a livre concorrência. Pode prejudicar ali a economia como um todo. Então, eu acho, tá? E aqui é uma questão de achismo total. Eu sei que o pessoal do CAD costuma ser bem técnico na decisão deles e tudo mais. Mas eu acho que passou aqui, perdeu um pouco a mão do que a gente está entendendo como concentração nesse setor aí no mercado de fundos imobiliários, tá? Porque o CAD aprovou essa negociação aqui, depois aprovou a da Vectis, aprovou a da RBR. E hoje, o que acontece? Se a gente for aqui, ó, top gestoras de investimento. A gente pode entrar aqui nesse ranking da Ambima. Vamos ver se vai entrar no atualizado, tá? Publicado em 22 de janeiro. Atualizadinho pra gente, tá? Então a gente pode entrar nesse ranking aqui. E aqui a gente vai ver PL por categoria. Bom, vou filtrar aqui só as gestoras que tem fundo imobiliário. Então eu vou tirar tudo que tá vazio aqui. Então vou selecionar tudo menos o vazio, tá? E aí, a gente vai colocar aqui do maior para o menor, beleza? Então a gente tem aqui as maiores gestoras de fundos imobiliários. Número 1, BTG, segundo, Quineia, terceiro, XP Asset, quarto, BRL, quinto, Pátria, tá? Com
8. E vou tirar essas colunas aqui para facilitar. Então, a princípio, a gente tem um Pátria aqui que está na 5ª posição, né? Você pode achar que não é tão relevante. Vamos lá, a gente tem Pátria em outros lugares aqui. Que isso é por CNPJ. Não tá achando, mas aqui você vai ver, tá? Porque tem uns com acento, outros sem acento. Então vamos lá pro P. Fazer o seguinte, vai ficar mais fácil. Vamos aqui então. Pátria, ok, Pátria Investimentos, tá? 13,8 bi. Vamos jogar aqui para nossa planilha, que não tem mais nada a ver com a HGLG, mas só pra gente ter uma noção. Para pesquisar o Pátria com acento, tá? Aí, olha só. Agora apareceu, né? O resto. Já chegamos aqui em 25, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Mais algum pra gente olhar, tá? Pátria VBI, já olhamos esse. Bom, a gente pode jogar aqui pra nossa planilha e agora a gente já vai chegar, ó, 25,1, tá? Então, tem 25 bi aqui no Pátria, 25,1. Com isso, então, o Pátria, na verdade, é a 4ª maior gestora, né? Então tá aí, a 4ª maior gestora, independente, é a primeira, tá? Assim como tinha aparecido naquela notícia lá, só que agora de uma forma mais atualizada, depois dessas últimas compras. Beleza? Então, vamos ver aqui o que mais que ele tá falando sobre SHG. Beleza, comprou, tudo mais. Bom, tem mais uma coisa que eu quero te mostrar aqui sobre o Pátria, que é essa notícia aqui, ó, que eu tava procurando. Olha só o que eu queria te mostrar aqui, ó. Na verdade, a gente mostrou 25 bi ali, né? Mas isso daqui tá mais atualizado. Não sei se tem algum CNPJ que tá fora ali, que a gente não conseguiu somar, mas o Pátria comprou a divisão de FIs da RBR e alcançou 38 bi em ativos imobiliários, tá? Então, ela se tornou a maior gestora de ativos imobiliários do Brasil, tá? Ela já é agora a maior de todas, beleza? Comprou o RBR, foi anunciado aqui no dia 11/12 de 2025, beleza? Então, é uma coisa assim pra gente ficar preocupado, porque o Pátria tem alguns casos aí esquisitos de fundos de private equity, que são empresas de capital fechado ali, que o investidor coloca o seu dinheiro, tá? Então o Pátria, um fundo de private equity, ele investe, o investidor coloca dinheiro nele e o gestor pega esse dinheiro e coloca em empresas de capital fechado, onde você não tem transparência sobre a divulgação de resultados e muitas das vezes são empresas mais arriscadas. É um tipo de investimento que tende a ter um retorno maior, mas para ter um retorno maior, você tem um risco maior. E aí você acaba ficando dependente bastante ali do gestor, porque você não consegue entender o que tem lá dentro. Para você vender, você tem que sair daquele fundo. Às vezes o fundo não permite que você saia. Às vezes tem alguns regulamentos ali mais diferentes, tá? Então é um fundo bem mais arriscado de você participar. O Pátria tem alguns fundos de private equity e já teve situações esquisitas aí, situações em que acabou atrapalhando o cotista de determinados fundos. Então é uma coisa para você pisar em ovos aí, se você investir em fundos imobiliários geridos pelo Pátria, beleza? Não tô querendo dizer aqui que o HGLG é um mau investimento, a gente viu aqui, fez análise qualitativa, é um excelente fundo, tá? Muito bom esse fundo, beleza? A gente não sabe ainda se ele tá barato ou caro, para isso a gente precisa fazer o valuation, vai ficar para um próximo vídeo, mas é qualitativamente um excelente fundo, tá? Então é isso que você tem que ficar ligado, principalmente por causa dessa notícia aqui, ó, que eu queria mostrar da VBI. Olha só, no fim do ano passado a gestora adquiriu o braço de fundos imobiliários do Credit Suisse. Deixa eu ver aqui onde que tá essa parte da notícia. Aqui, ó. O segmento de fundo imobiliário é estratégico para a gestora, focada em investimentos alternativos, de acordo com Sorrentino. Esse Sorrentino aqui é o CEO do Pátria, tá? Sócio e CEO do Pátria para as Américas. Beleza? Ele vê o real estate, ou seja, os fundos imobiliários, o mercado imobiliário, como uma porta de entrada dos investidores para os investimentos alternativos, que depois podem evoluir para outras estratégias como crédito estruturado e mesmo private equity, ou seja, ele está se consolidando no mercado de fundos imobiliários, está se consolidando no mercado de real estate para eventualmente tentar levar esse investidor para investimentos alternativos e até mesmo private equity, que são investimentos extremamente arriscados. Se você é um investidor comum, fica de fora desses ativos e fica de olho para ver se a gestão não está fazendo nada esquisito aí com relação à gestão de cada um desses fundos imobiliários, que agora são diversos fundos imobiliários sob o guarda-chuva
do Patria, beleza? Então essa daqui é uma análise inicial sobre fundos imobiliários que a gente faz aqui, uma análise qualitativa. A gente passou aí por vacância, por localização, por qualidade dos imóveis, passou pela receita dos imóveis, passou pela margem líquida, passou pelas taxas do fundo, passou um pouco pela gestão do fundo. Então tudo isso é o que você precisa analisar na hora de fazer, na hora de decidir investir ou não num fundo imobiliário. Então não invista no fundo imobiliário, não coloque o seu dinheiro ali antes de fazer essa diligência. Bom, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui pra mim com a sua maior sinceridade pra saber se eu faço mais vídeos como esse ou não, se eu paro de fazer, se esse tá bom, ou até mesmo qual outro fundo imobiliário, se você gostou, você queria que eu trouxesse aqui, que eu analisasse nesse formato pra você, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.